Muito boa noite, muito boa tarde, caro telespectador. Eu estou sempre com boa noite. Esta coisa de fazer os programas em horas diferentes. Mas eu estou muito feliz por entrar na vossa casa e apresentar-vos o Verbo. Meu nome é JC Maloa, o vosso reverendo, que todas as terças, quintas e domingo, este domingo às 18 horas, nós teremos juntos para um verbo especial. Portanto, estão criadas as condições para navegarmos mais uma vez na Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Batalha Espiritual, parte 2, é a continuação do programa de terça-feira, conforme prometido. Na terça-feira passada nós não conseguimos terminar com este tópico profundo e maravilhoso que tem que ver com a batalha espiritual e nos propusemos na altura em dar continuidade. Por isso estou aqui com o Bispo Antônio Oliveira, mesmo para dar continuidade ao programa sobre batalha espiritual. Nós vamos começar por ler aqui uma passagem das Sagradas Escrituras que se encontra na segunda carta, no segundo livro de Reis, é o Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 6, e eu vou ler aqui rapidamente a partir do versículo 8. A Bíblia diz e ensina o seguinte: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as medidas ou as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhe: vocês não me apontarão qual dos vossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotá, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou: Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Palavra do nosso Deus. Este é o Verbo, seja bem-vindo. Estamos a falar sobre batalha espiritual, continuação. Bispo Oliveira, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Verbo. Glorificado para tudo sempre seja o nome excelente do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós rendemos toda a honra e toda a glória. Eu quero saudar o irmão JC Maloa, o reverendo, juntamente com a sua equipe, o Verbo, a direção da TV Omega, e você que nos assiste, o nosso telespectador amado, querido, em que para nós é um grande prazer, uma grande alegria sermos usados como instrumento do nosso Deus para chegar até a si uma palavra de vitória. Portanto, vamos juntos até o final e eu creio que testemunhos haverão de ser produzidos através dos seus lábios. Deus abençoe grandemente e vamos juntos. Amém, Bispo. Hoje vamos entrar profundo. Amém, amém. Vamos entrar profundo e começar mesmo com uma passagem das Sagradas Escrituras profundíssima. Esta passagem é de várias ministrações, tem muito assunto aqui. Mas não é sobre esta passagem especificamente que nós estamos a tratar, é muito mais amplo. Mas eu vou começar mesmo por esta, porque tínhamos ficado de falar sobre batalha espiritual solo, estratégico, não é? E nós vamos tratar aqui um pouco disto, não é? Sim, sim. Nesta passagem específica das Sagradas Escrituras, nós encontramos um homem de Deus que estava no meio de uma peleja. Sim. A peleja não era necessariamente dele, era da nação, mas como um homem de Deus, e porque a peleja era contra o povo de Deus,
ele trazia estas informações privilegiadas ao rei, a tal ponto do rei da Síria perguntar como é que o rei de Israel tinha toda aquela informação privilegiada e pensou que houvesse traidores no meio dele, quando se ficou sabendo que não, era um homem de Deus que estava ali, que passava estas informações. Era um assessor do rei, vamos lá, assim, assessor de guerra do rei. Então entendemos aqui que um homem de Deus, ele pode sim, em algum momento, desempenhar papéis estratégicos até num contexto de guerra, não é? Porque ele falava com o rei e aconselhava o rei nesse contexto de guerra. No entanto, por causa disto, cercou-se este homem de Deus, e ele não entrou em pânico com aquele aparato de exército que vinha contra ele, porque ele sabia, ele tinha a visão espiritual para discernir que o exército que estava com ele era muito mais forte, numeroso e poderoso que aquele exército que vinha contra o homem de Deus. Ele orou para o seu servo que não via da mesma maneira, e a Bíblia diz aqui que o Senhor abriu os olhos dele para que visse, e olhando pelas colinas ele viu cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, há dois contextos de batalha aqui. Há uma batalha física que está acontecendo naquele momento, mas há um exército espiritual que também está posicionado para confortar Eliseu e dar vitória ao Eliseu. A primeira pergunta, mesmo já para entrar nisto, aqueles que não assistiram o programa passado, eu aconselho a voltarem e verem o programa terça-feira, até para poderem se contextualizar naquilo que nós vamos conversar hoje. Mas indo já à pergunta, tem que ver com esta passagem, com o nosso tema. Nós estamos a contar aqui dois contextos de batalha que acontecem no mundo espiritual e no mundo físico. A pergunta que eu vou fazer, a primeira pergunta que eu vou fazer: que correlações é que nós encontramos entre o mundo físico e espiritual quando estamos a tratar deste assunto de batalha? Qual é a relação? Como é que uma batalha que acontece no espírito pode influenciar aquela que está acontecendo no físico e vice-versa? Esta escritura já nos dá um bocadinho de entendimento de que enquanto havia um exército do outro lado físico, havia também outro espiritual. Mas até que ponto é que este exército espiritual tem poderes de intervir de tal maneira, de tal sorte, que a batalha que acontece no mundo físico corra de maneira A ou B? E qual é o papel do homem de Deus aí nessas duas batalhas? Porque muitas vezes, eu faço a pergunta, porque muitas vezes nós podemos espiritualizar tudo. E no contexto espiritual, eu sou homem de Deus, não vou me meter com este assunto, porque este assunto é do mundo, né? Então, vamos começar por uma explanação neste sentido. Até que ponto é que o exército espiritual ou uma batalha espiritual influencia o físico e vice-versa? Eu creio que o Senhor nosso Deus nos reuniu nessa tarde, né? Nós aqui no estúdio e você aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo na sua viatura, no seu carro, através do seu smartphone. Deus nos reuniu para falarmos de estratégias, né? Então, estratificação de poder. E o que vem a ser isso? Significa dizer que existe poderes militando no reino espiritual, em que se manifesta no reino físico, no reino humano. E para começar a nossa conversa, nós queremos deixar muito à vontade, muito claro, segundo as Escrituras, que o grande problema não é a presença do inimigo, e sim a ausência de Deus. Então, nós não temos que ter medo, não temos que ter pavor, não temos que ter receio, porque o inimigo está vindo nos atacar, né? O profeta Isaías já diz que quando o inimigo vem com corrente de águas contra nós, o Senhor alvora contra ele a sua bandeira. Então, aquele que é homem de Deus, aquela que é mulher de Deus, é chamado pelo propósito de Deus, eminentemente ou essencialmente, já se constitui ali um guerreiro. Porque nós estamos envolvidos em batalha espiritual. Não existe como desenvolver o reino de Deus, não existe como trabalhar
pela causa de Deus se não houver uma milícia, se não houver uma peleja. Então, aqueles que andam com Deus, aqueles que andam com Jesus Cristo, eles têm ligeira ou total vantagem em relação ao inimigo. Por quê? Porque o inimigo tem estratégia muitas vezes humanas, ou muitas vezes sedutoras. O inimigo, Satanás, o inimigo, os homens, muitas vezes eles dentro da sua experiência, dentro do seu preparo, dentro da sua história, dentro do seu treinamento, eles acreditam que vão armar uma emboscada. Só que o Senhor nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente e, acima disso, ele é o Todo-Poderoso. Nada acontece sem que haja uma permissão. Para que o irmão tenha ideia, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, vale dizer o seguinte, que o grande desejo de Satanás seria exterminar totalmente a humanidade, e de uma forma completa e absoluta, né? Em João capítulo 10, versículo 10, nós temos a revelação que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, só essas coisas ele faz. Mas o Senhor Jesus vem para nos trazer vida e vida em abundância. Então, pela vontade dele, ele exterminaria totalmente e de uma forma completa a humanidade. E por que ele não faz isso? Porque ele não tem permissão do Senhor nosso Deus. O que nós podemos avaliar, por exemplo, em Jó, né? Jó capítulo 1 começa dizendo o seguinte: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, íntegro e reto diante de Deus e que se desviava do mal. E começa ali a discorrer sobre a história de Jó e de que Satanás se apresentou juntamente com os filhos de Deus, e quando o Senhor perguntou: de onde tu vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra. E aí o Senhor perguntou para Satanás: tem observado o meu servo Jó, íntegro, reto na minha presença e que se desvia do mal? Isso nos traz um grande ensinamento. Nós estamos aqui conversando, você está aí, saiba que enquanto nós estamos aqui, o nosso nome está sendo envolvido em um acordo nas regiões celestiais. Isso é profundo. É muito profundo. O nosso nome está sendo ventilado, está sendo planejado algo contra nós ou a favor de nós nas regiões celestiais. Então Jó não sabia que Deus estava conversando com Satanás, mas Satanás estava ali requerendo na presença de Deus a destruição de Jó. E Jó não sabia disso. Mas Jó era um homem de Deus que caminhava com integridade, com retidão e vigilância. Essa acusação de Satanás perante Deus contra Jó, podemos chamá-la de batalha espiritual. Estava a acontecer aí uma batalha espiritual. Sem dúvida nenhuma. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que o adversário, o inimigo, está na presença de Deus nos acusando de dia e de noite. Ou seja, ele está requerendo contra cada um de nós a nossa destruição. Cada ação, cada palavra que sai da nossa boca. Exatamente. Tudo isso é compilado por Satanás para nos acusar. O grande objetivo de Satanás é oferecer resistência à igreja. Esse é o grande objetivo. É colocar impedimento à igreja. Agora, como o Senhor nosso Deus não permite a destruição da humanidade, então ele tem limitação. Ele pode agir de acordo com a limitação que o próprio homem dá através do pecado. Caso contrário, ele poderia imprimir na mente, no coração dos presidentes aí dos Estados Unidos, presidente da Rússia, presidente da China, para eles apertarem o botão da bomba nuclear. Exterminaria com o globo todo, né? Mas como ele não pode fazer isso, então ele, de uma forma sedutora, de uma forma sarcástica, de uma forma vil, de uma forma traidora, ele acaba atingindo a cada um de nós. Em algumas situações ele acaba até causando um dano um pouco maior. Então, dentro de todo esse contexto, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós estamos envolvidos em uma batalha, o nosso nome está envolvido nesse processo, e a nossa parte é estarmos vigilantes. Agora veja bem,
a maneira de você se livrar da derrota e continuar em vitória é você estar na condição de vigilância o tempo todo. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos a Deus, mas resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Então, antes da batalha espiritual, antes de brigar contra o nosso inimigo, nós temos que nos sujeitar ao Senhor nosso Deus. De que maneira? Obediência, dependência, santificação, conhecimento da palavra, oração. Quando você está sujeito a Deus, na presença de Deus, muito pouco ou quase nada Satanás pode Há uma escritura contra a que sua está em vida. 2 de Reis, capítulo 19, eu vou ler, 35. Pode ler. Conhece a história, com certeza. Sim. A de Senaqueribe, que diz assim, no versículo 35, diz assim: naquela noite, é 2 de Reis, capítulo 19, versículo 35. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Nós sabemos aqui, tem todo um contexto de oração para que houvesse um livramento nesta peleja. E aí Deus envia este anjo, diz que a peleja é minha, vocês não vão sequer levantar aí uma arma, uma espada contra eles, e Deus manda o anjo que dá este livramento. Temos aquela passagem do rei Davi, quando ele faz a contagem do povo, e um anjo destruidor é enviado para sancionar o pecado de Davi, e a Bíblia mostra ali uma presença de um ser cheio de poder que por onde passava a humanidade ia caindo e quase que exterminava com todo o povo, até que se fez um sacrifício e o extermínio parou. Então, esta relação, bispo, dos anjos intervindo em guerras e criando dano, estas são as que estão registradas, mas tem muitas questões espirituais, às vezes, que a gente não entende. Há guerras que terminam e terminam por uma ação, às vezes uma doença. A gente pode pensar aqui, por exemplo, relatório, visto em contextos de livros históricos, dão-nos a entender que foi uma praga que criou esta queda destes homens, mas nós sabemos que não foi uma praga, foi uma presença angelical, uma presença divina ali que criou este livramento. Quando falamos, por exemplo, de uma doença como o Covid-19, as pessoas podem olhar apenas no contexto de uma problemática de saúde pública. Nós que temos olhos espirituais, nós entendemos os ventos que vão se movendo à volta disto. É muito mais espiritual do que se imagina. Qual é a fronteira? Há alguma fronteira? Qual é o limite da intervenção das coisas espirituais para o físico? Ou o que é que determina uma intervenção espiritual na Terra e vice-versa, bispo? Na verdade, nós entendemos que uma ação, ela gera uma reação. É isso que determina. Então, a ação do pecado é o que determina a reação para a luta. A ação do abandono a Deus, da falta de observância à palavra de Deus, é o que vai desencadear, o que vai determinar essa luta, esse arsenal contra a nossa vida. Veja, por exemplo, o caso que o irmão citou de Senaqueribe. Então, ele impôs ao rei Josafá que ele se rendesse, que ele iria invadir, Israel, e ele, com grandes ameaças, já disse: olha, nós já destruímos vários outros reis, através do seu comandante de exército, do seu general, ele estava trazendo essa ameaça, a ponto de dizer que eles iriam comer das suas próprias fezes, os seus próprios excrementos, e beber da sua própria urina. Então, naquela situação, o rei, não tendo alternativa, ele pegou aquela carta, apresentou através do profeta Isaías a Deus e falou: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos força para resistir essa grande multidão. E é sempre assim que acontece.
Onde a fraqueza se estabelece em Deus, né? Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Porque a força se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se neutraliza e você permite que Deus opere através da sua vida, aí é o poder. Jesus Cristo na cruz do Calvário era um sinal de derrota, era um sinal de fraqueza, era um sinal de extermínio, mas exatamente naquela manifestação é que o poder de Deus traz a ressurreição. Já não tens mais alternativas e olhas somente para Deus como a solução do assunto, aí Deus ele intervém. Muitas vezes o homem, ele luta anos a fio por conquistas. Então ele trabalha demais, ele migra de profissão, ele constrói, ele estuda, e ele acha que através da sua inteligência, das suas conquistas, das suas realizações, ele consegue construir um futuro. Só que esse homem sem Deus vai chegar um momento que vai começar a desmoronar tudo. Ele vai começar a perder tudo, porque isso não dura, não tem durabilidade, porque o alicerce que ele construiu a sua vida é alicerce falso, alicerce de areia, né? Que é a cultura, que é a filosofia, que é a educação, que são os relacionamentos, o dinheiro e por aí vai. Mas quando esse homem reconhece que ele não tem poder nenhum, ele não pode absolutamente nada, ele não é ninguém, os títulos dele não são absolutamente nada para lhe levar à condição de vitória, porque veja bem, existem situações tão elementares na nossa vida que nós não temos solução. Por exemplo, quando você recebe um diagnóstico de cancro, de HIV, ou de qualquer outra enfermidade crônica, quando você recebe um diagnóstico de que o seu filho, a sua filha foi sequestrado, ou então de que sua empresa pegou fogo, ou então de que houve um adultério no casamento, o que você faz no meio dessa situação? Você se desequilibra. Se você não tem Cristo, a morte de um ente querido. Então, tudo isso são fatos que nos alerta a nos prepararmos para o dia mau. E o dia mau chega para todo mundo. Tanto para o justo como para o injusto. O dia mau, temos que estar preparados para isso. No caso de Jó, por exemplo, ele vivia regaladamente, tinha um acordo no mundo espiritual e o dia mau chegou. O dia mau chegou. E chegou de uma forma avassaladora. Ele perdeu todos os bens que ele tinha, ele perdeu os filhos todos, e ele ficou numa situação em que... Perdeu até a sua saúde. Perdeu a sua saúde. E quando a mulher chegou para ele e falou assim: por que você está aí ainda a clamar? Não vê que você está definhando? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí ele olhou para a mulher e disse: tu fala como qualquer doida. O Senhor nos deu o bem, ele também não pode nos dar o mal? Eu sei que o meu Redentor vive. Então, o que ele fez depois que ele perdeu tudo? Ele raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, colocou sobre o altar e falou: Senhor, nu saí do ventre da minha mãe e nu estou pronto para voltar. Aí está o grande privilégio do homem de Deus. Ele saber que os seus títulos, as suas conquistas, os seus bens materiais não definem quem você é nessa vida e nem te leva à salvação. Mas quando você oferece isso a Deus, Deus então compra a causa pela sua vida, e aí não há inimigo, por numeroso que seja, por mais forte que seja, que possa te atingir. É verdade, grande livro de Jó. Também está aqui a despertar-nos sobre... nós estamos num país, numa nação que tem estado a passar por vários momentos difíceis. Sim. Principalmente com esta insurgência que está se levantando agora em Cabo Delgado. Sim, sim. Nós não temos condições assim, a priori, instaladas para lidar com aquilo. Aliás, grandes nações, em termos militares e até em termos econômicos, têm dificuldades para lutar contra o terrorismo. O terrorismo é daqueles males que os Estados vão fazendo uma gestão, mas tratando-se de uma guerra até uma batalha em que o inimigo não tem um lugar fixo, não é uma guerra convencional,
mas é uma guerra de guerrilha. É muito difícil lidar com aquilo. Se nós optássemos por esta estratégia de olharmos para Deus e suplicarmos a Ele, Ele com certeza tem solução para isto. Na verdade, amado, tudo o que acontece porque a palavra de Deus está ali. Entenda que o problema que nós estamos vivendo, Cabo Delgado, o problema que estamos vivendo aí de uma pandemia global, os problemas que nós vivemos na sociedade, né? Educação, saneamento, habitação e qualquer outro problema que você possa enumerar, tudo isso acontece porque Deus não está operando naquele lugar. E como é que nós trazemos a operação de Deus para aquela situação? Não é através de chamar ajuda internacional. Pode vir aí o exército da Rússia, pode vir o exército da China, pode vir o exército dos Estados Unidos, não vai resolver. Nós estamos aí há 6.000 anos de história e hoje, no século XXI, nós estamos vivendo conflitos sem precedentes. Nunca em toda a história da humanidade nós tivemos tanta guerra, tanta ameaça de guerra, tanta violência, tanto desajuste social como nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque durante todo o período da história, o homem resolveu caminhar sem Deus. Então, a igreja tem esse papel de trazer a presença de Deus. Agora, é aí que nós começamos a entrar em batalha espiritual a nível estratégico. Ok. Não é? Como vencer essa batalha? Por exemplo, antes de falar da batalha a nível estratégico, nós temos que trazer alguns conceitos. Vamos a isso. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, dissemos na ministração anterior que o apóstolo Paulo escreveu 5 capítulos da carta aos Efésios, dizendo quem nós somos. Quem somos pessoalmente, quem somos na nossa família, qual o plano de redenção que nos alcançou, Jesus Cristo, evidentemente, quem somos como profissionais, quem somos como servos de Deus, para depois de tudo isso, ele trazer um capítulo 6 e dizer, olha, quanto ao mais, ele vem acrescentar, e aí ele nos dá um panorama de batalha espiritual. Tudo isso para você conseguir vitória e para você conseguir chegar aos teus objetivos, você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então não é fortalecer na cultura. Tem pessoas que acham que tendo um curso universitário, 2 cursos universitários, 3 cursos universitários, uma formação acadêmica robusta, tem pessoas que acham que tendo relacionamentos, tendo dinheiro, eles estão fortalecidos. Na verdade, essas pessoas estão perdidas. Só há uma maneira do homem se fortalecer. É em Deus, no seu Criador. E aí está a grande estratégia do diabo. Desviar o homem do seu Criador para que ele não seja forte, para que ele seja cativo. Então, como dissemos, Satanás tem um propósito de levar cativo a humanidade que está em trevas, para que através desse cativeiro ele destrua a criação de Deus. Esse é o objetivo dele. Então, o que ocorre é que quando nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que é a palavra de Deus, aí nós resistimos o dia mau. O dia mau chega. O que é o dia mau? O dia mau é você não conseguir conquistar aquilo que você sonha. O dia mau é você receber uma notícia de que a doença chegou na sua casa. É você receber a notícia do desemprego. É você receber a notícia de uma violência na sua família. É você receber uma notícia que vá contra aquilo que você está buscando. Isso é o dia mau. Então você vai resistir o dia mau. O dia mau vai chegar. Mateus capítulo 7, versículos 21 em diante, né, a partir agora do 23, diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é considerado homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha. Então precisa ouvir a palavra de Deus, precisa conhecer a palavra de Deus e não só isso, praticar. Aí a sua casa está edificada sobre a rocha. Aí pode vir as chuvas, transbordar o rio, o vento bater de ímpeto contra essa casa e ela não cai. Ou seja, pode vir a notícia, pode vir a luta, pode vir a perseguição, pode vir da maneira que for, você está firme em Deus. Você confia no Senhor. Agora, aquele que ouve e não pratica é o insensato que edificou a sua casa sobre areia. Vindo o dia mau que chega para todo mundo, esse aqui se desespera. Esse aqui não tem estrutura suficiente. Ele não tem preparo para suportar as adversidades da vida. Então, o que ocorre é isso. É que nós temos que nos preparar em Deus, na força do seu poder, para resistir o dia mau. Aí ele diz, porque vocês estão envolvidos em uma luta, vocês estão envolvidos em uma batalha. E tem duas coisas que nós não podemos, de maneira nenhuma, cair no erro. Primeiro, é subestimar o poder do nosso inimigo e nem sobreestimar o poder do nosso inimigo. Não subestime o poder de Satanás. Nunca pense que Satanás vai dar trégua. Nunca pense, olha, eu vou falar só de Jesus, eu vou louvar a Deus e o diabo não vai me incomodar. Quer ver um exemplo? Se você falar, eu vou buscar o Senhor, eu vou entrar no meu quarto, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ficar o dia todo em consagração. Sabe o que Satanás faz? Ele chega para você e fala assim, sabe que eu estou precisando também me consagrar? Eu vou entrar junto com você no quarto. E o diabo entra junto. Então não pense que pelo fato de você estar na presença de Deus, você está livre dos dardos inflamados do inimigo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor ao tempo todo, buscando uma brecha. Eu vou tirar umas férias. Vou pegar aqui o meu shorts colorido, eu vou pegar minha camiseta, o meu chapéu de praia, vou pegar minha prancheta e eu vou descansar na praia. Aí Satanás fala, é? Eu também estou precisando tirar umas férias, eu vou junto. E ele entra na carona, ele vai junto com você. Irmãos, não subestime o poder do inimigo, ele está presente. Agora, também não sobreestime, não ache que ele é mais poderoso que você. Aqueles que estão em Jesus Cristo não têm medo. Porque mesmo sabendo que o diabo está do lado, mesmo sabendo que ele está armando estratégia de morte, de destruição, você tem a certeza que você está na vigilância e Deus é contigo. Mas então, Bispo, como é que nós classificamos a batalha espiritual como estratégica? Quando é que nós dizemos que estamos a operar a nível estratégico? Mas eu já estou entrando nessa via. Sim. Para você entrar na estratégia, primeiro você precisa se equipar. Né? Então nós falamos na ministração passada, o programa passado, né? Quais são as áreas da nossa vida que temos vencer, Sim. Quem somos os nossos inimigos. Agora vamos começar a receber as instruções do seguinte: fortalecimento no Senhor, na força do seu poder. Existe um inimigo, ele está fortemente armado, ele opera de forma global e entre as nações, e ele é extremamente organizado. Outra vez, antes de falarmos do estratégico, mostrou-nos que havia 3 operações aí: solo, culto e estratégico. Mas nós vamos mostrar tudo isso na explanação que estamos fazendo. Tá bem, vamos lá. Na explanação que estamos fazendo. Tá bem. O solo, nós já começamos a explanar Sim. passado. Agora nós vamos entrar no nível culto e estratégico. Okay. Então, nós temos que saber que nós temos esse inimigo. E que esse inimigo, ele está destruindo o planeta. E que nós estamos envolvidos nesse planeta. E o que Deus requer de nós? Requer a nossa vitória. Por exemplo, se o irmão puder ler Lucas capítulo 11, versículo 21 e o versículo 22. Eu já estou lá. Vamos lá, vamos estabelecer estratégia de guerra agora. Amém. Né? Lucas 11, Lucas 21. 11, 21 e 22. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence,
tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Presta atenção. Tira a armadura e divide os despojos. Ou seja, Jesus está nos revelando aí que existe um inimigo, ele é valente e diz que ele está bem armado. Ele está estrategicamente armado e ele está bem organizado. Agora, diz que quando, não só isso, ele está guardando muito bem a sua casa. Ele está guardando muito bem aqueles que são deles. E é valente, né? Ele é valente. Então, o mundo está nas mãos do diabo. Ele está operando com grande poder nesse mundo. Agora, como é que nós vamos invadir e entrar na vida dessas pessoas? Temos que ter estratégia. Primeira estratégia, Jesus Cristo na nossa vida. Porque nós não conseguimos. Pela nossa condição física, pela nossa condição circunstancial, armamento, pode ter lá aí um míssil Tomahawk, um míssil ar para ar, uma metralhadora .50, um fuzil AK-47, a arma que você pensar, você não consegue o menor demônio abater. Veja que lá com Sinaqueribe, um anjo apenas matou 185 mil pessoas, soldados de guerra, em uma noite. Então, não é o teu poder, é o poder de Deus. Aí, o que você faz? Você está equipado agora, você tem Jesus na sua vida, esse que é maior do que o mundo, Jesus Cristo, ele já amarrou o inimigo para você. E não só isso, ele desarmou o inimigo, tirou a armadura do inimigo. Então, isso você não precisa fazer. Jesus já fez para você e falou assim, olha, agora os despojos desse mundo estão divididos. Vai, tome posse. Tome posse dos teus despojos. Aí o que você faz? Você vem agora e coloca a tua armadura. Efésios capítulo 6. O inimigo não tem mais armadura, mas você agora está armado. Você está com o cinto da verdade, a couraça da justiça, você está com o capacete da salvação, sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Tudo isso traduz palavra de Deus na sua vida. Então você está muito bem equipado. Aí você tem a grande arma de ataque, que é o nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 17. Em meu nome expelirão demônios. Essa é a grande arma de ataque. Você tem ao seu favor a grande arma de defesa, que é o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9. Essa couraça da justiça. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Você tem outras armas estratégicas, que são os anjos do Senhor. Já falamos aí que você tem direito a pelo menos 80 a 100 mil anjos, né, para enfrentar essa peleja. Você tem também outra arma estratégia, que é o óleo da unção. Isaías 10, 27, a unção quebra o jugo. Marcos capítulo 6, versículo 13, diz que Jesus envia os seus discípulos e pede para ungir com óleo. Tiago capítulo 5, versículos 14, está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós doente? Veja, batalha espiritual. Luta contra demônios de enfermidade. Pegue o óleo da unção, unja com óleo e a oração da fé lhe libertará o enfermo. Então, óleo de unção também é instrumento de batalha espiritual. Além de ser separação, além de ser consagração, também é arma estratégica de batalha espiritual. Então, com todo esse arsenal, aí você entra numa estratégia de guerra. Bom, você vai lutar contra quem? Versículo 12 nos revela. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja, eu estou indo para a guerra agora. Eu tenho que ter a certeza que o meu inimigo não são pessoas de carne e sangue. Então eu não vou lutar contra o meu irmão, eu não vou lutar contra o meu pai, contra a minha mãe, contra a minha mulher, contra o meu marido, contra o meu sogro, contra a minha sogra, contra o meu patrão, contra o meu vizinho. Não são eles os meus inimigos. Eles podem ser, em determinado momento, canal do inimigo para chegar até você à afronta. Mas ame as pessoas e repreenda o inimigo que está operando através das pessoas.
E quem é esse inimigo? Eles estão estrategicamente organizados em principados. A palavra grega é a palavra arque, para principado, que significa maior, significa superior. Então você vai lutar contra uma categoria de principados que são pessoas que estão influenciando de uma forma superior na nossa sociedade. Por exemplo, está falando aí de reis, está falando de comandantes, está falando de presidentes, está falando de ministros de Estado, está falando de pessoas que fazem leis e definem a direção de uma nação. Principados de Satanás está operando através desses homens, para levar uma nação toda ao cativeiro. E aí você olha para o poder constituído, por exemplo, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, você vê tantas aberrações praticadas por aqueles homens que deveriam libertar a sua nação, mas por que eles estão praticando? Porque eles estão sendo instrumentos de Satanás para acabar com a nação, para promover a pobreza, para promover a doença, para promover o descaso social, a injustiça social e tantas outras mazelas que nós estamos vendo. Então nós percebemos na maioria dos casos, na maioria das vezes, demônios operando, principados operando através dessas autoridades que decidem. O que falar, por exemplo, de um ditador? Um homem que se coloca diante da nação e diz, olha, aqui vai ser dessa maneira, eu estou criando lei e você não pode fazer de forma diferente. Vamos pegar, por exemplo, a Coreia do Norte. É o pior país hoje para se viver. A ditadura lá é ferrenha e ninguém pode ter uma religião lá, sob pena de ser preso perpetuamente e até a sua 4ª geração. E o presidente lá, além do filho, é o pai e o avô que já morreram. Eles governam a nação através... Então isso é um regime ditatorial que leva em cativeiro toda uma nação. São principados. Eu quero já dizer aqui que por que está organizado em principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Porque Satanás, antes da sua queda, ele era Lúcifer. E ele participava da organização de Deus. A estrutura organizacional dos anjos. Quem criou a estrutura organizacional foi Deus. Então, para Deus, nós temos principados, temos potestades e temos dominadores no reino de Deus. E Lúcifer fazia parte dessa estrutura. Então, como ele caiu e agora é Satanás, ele copiou a estrutura. Ele copiou essa estrutura, assim como copia todas as outras Exatamente. formas de Copia culto, todas as outras formas. Então, o que acontece? Se a nação tem um príncipe, um principado, que está levando à destruição a nação, existe um principado de Deus também para guardar aquela nação. Aí, como é que nós vamos acionar esse principado de Deus? Aí precisa de uma estratégia. Aí, um pastor não consegue. Uma denominação não consegue. Porque a autoridade de Deus está liberada sobre a pluralidade, sobre o corpo de ministros daquela nação. Aí precisa de uma união. Mas Daniel, ele não operou a esse nível e ele era sozinho praticamente. Ele tinha os amigos dele, né? Mas várias vezes nós encontramos Daniel operando. Não, sozinho. Na verdade ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Tanto é que diz a palavra que Daniel ele contava os seus segredos para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram os mais próximos. Eles oravam juntos. Eles oravam juntos. Oravam juntos. Então, quem ele tinha à disposição na Babilônia para resolver a questão do cativeiro? Eram aqueles que estavam mais próximos. No reino de Nabucodonosor... ali já era uma igreja. Já era a igreja. No reino de Nabucodonosor não havia ministros, não havia homens de Deus ali. Os homens de Deus estavam concentrados. Então o que significa dizer é o seguinte: se não houver união, se nós não falarmos a mesma língua, Satanás vai continuar tendo vantagem na nação. É por isso que
o diabo está avançando. Porque a igreja não se une. A igreja não monta estratégia. Agora veja. Aí nós vamos entrar já em potestades, né? Potestade são poderes que atuam através da religião. Essa palavra potestade no grego é a palavra exousia, né? Que significa influência. Então, aí eles estão agindo na religião, na fé. Eles estão agindo na ideologia. É claro que cada religião tem uma fé, tem uma ideologia, tem um segmento, tem um dogma, tem uma doutrina. E Satanás, ele coloca isso de uma forma potencializada para que essas potestades possam enganar os homens através do intelecto. Então as potestades agem no intelecto do homem. Dá uma impressão de poder, de inteligência, de sabedoria. Exatamente. Quando não é de fato a verdade que está ali. Então, o que nos causa mais espanto, e aí eu quero trazer uma observação muito peculiar, é que muitas denominações, quando deveriam estar fazendo o papel de igreja, eles fazem o papel de religiosos. Eles se unem com a religião do mundo, ao invés de se unir com a igreja. Por exemplo, não é difícil você encontrar um pastor e você percebe pela fala, pela atitude, pelo estilo ministerial dele, que ele está territorializado. Não, eu estou aqui nesse território, a minha igreja está montada aqui. Olha, você não monte uma igreja aqui do meu lado, porque senão você é inimigo. Nem pensar montar uma igreja em frente da minha. Não, olha, ovelha minha é ovelha minha, ovelha sua é ovelha sua. Temos que ter ética, irmão. Eu vou pregar na sua igreja, você pode pregar na minha igreja, desde que você não ultrapasse aquilo que é a minha ótica. O camarada está territorializado, ele está denominacionalizado. Ele vestiu uma camisa e falou: eu sou assembleiano. Eu sou presbiteriano, eu sou metodista. E por essas denominações eles matam e morrem. Então veja, aí está o grande problema. Satanás entra nesses e diz: você tem um projeto de poder. Você não precisa se unir com os pequenos. Olha a sua história. Você tem 150 anos de história nesse país. Olha para os missionários do passado. Quem foi que chegou aqui primeiramente? Quem foi que colocou os pés nessa nação? Foi um assembleano. Olha, nós temos aqui o púlpito que nós trouxemos aqui do pastor que foi usado pelo pastor fulano de tal, que passou por essa cidade em 1919. Irmão, você está servindo Satanás. Você não está servindo a Deus. Você precisa parar com esse proselitismo religioso, com esse zelo carismático que está levando a nação à destruição. A nação está precisando de você, mas você está a serviço da Assembleia de Deus. Você está a serviço do concílio. Supremo Concílio é quem manda. Você está a serviço da convenção. Eu quero dizer que você está servindo o reino das trevas, meu irmão. E se você acha que eu não tenho razão, venha conversar comigo. Vamos conversar nas Escrituras. Deus me colocou aqui para falar essas verdades para você. A nação está se acabando. Satanás está promovendo um verdadeiro avivamento satânico nessa nação. E você está enfiado dentro da sua igreja, dentro da tua denominação, porque eu tenho culto todo dia, porque eu tenho culto das senhoras, porque eu tenho acampamento para jovens, porque eu tenho ministração para as crianças, eu tenho um trabalho social. Escuta, você tem que se unir com as outras denominações. Eu pergunto, cadê o conselho de pastores de Maputo? Cadê o conselho de pastores de Moçambique? Cadê os homens que vão chegar ao presidente da república dessa nação e diz: assim diz o Senhor? Nós não temos? Não temos. Estamos no século XXI, o que nós temos é homens que vai estender o chapéu e falar: seu presidente, pelo amor de Deus, abre as nossas igrejas. Não seja tão rigoroso no nosso decreto. Escuta, meu irmão.
Você está em posição errada. Você está em lado errado. Está discutindo o decreto de presidente da República. A palavra não te aponta para isso. Você está deixando de criar estratégia em Deus, de nos unirmos. Irmãos, nós temos diferenças. Nós somos indivíduos. Só que o que nos une tem que ser muito maior do que nos separa. É verdade. Não é verdade? É verdade. Se Deus te deu uma ótica, te deu uma visão, mas nós estamos na mesma fé, no mesmo batismo, na mesma disposição, no mesmo senhorio, então vamos orar juntos. Não importa se você é da Universal, se você é da Assembleia, se você é da Renascer, se você é da Pentecostal, não importa se você é da Missão Internacional, vamos orar juntos, porque nessa cidade Satanás não vai se andar. E no final das contas não são essas placas que vão nos julgar, que vão determinar a nossa salvação. Então aí está a estratégia. Aí o diabo, através dessas potestades que atua na religião, né? Ele consegue enganar e consegue... Ele faz com que as igrejas se tornem verdadeiras seitas. Seitas! Verdadeiras seitas religiosas. Eu pertenço a esta congregação, não posso ir para a sua. Aí vem a competição. Não, porque o meu chamado é profético. Não, o seu é de ensino. Então você fica com o ensino, eu fico com o profético. Mas eu quero te dizer que o profético é mais importante do que o ensino. Não fica já aquele... Mas que micuinha é essa? Nós somos um corpo. Nós sabemos que o reino de Deus, ele é composto dessa variedade, dessa multiforme. A uns ele chamou para ser apóstolos, outros chamou para ser profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros mestres. Primeiro entenda, isso não é título. Isso é graça de Deus depositada em vaso de barro. É graça de Deus. As pessoas se apegam aos títulos. Aos títulos. E muitas vezes os tais títulos nem são reveladores dos dons que Deus lhes atribuiu. Ele só quer ser chamado de pastor porque acha que pastor é mais importante que evangelista. Então, na minha igreja... Na prática, ele é um evangelista, mas ele, se for chamado de evangelista, ele sente-se inferiorizado. Ele quer ser chamado de pastor. Irmãos, eu já vi. Eu já estive num programa de televisão em que alguém ligou lá e chamou o camarada que era apóstolo de pastor. Ele deu uma bronca. Eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Não, eu sou apóstolo. Você me chama e já... Eu falei, meu irmão, o que é isso? A soberba chegou aí, então já demonstrou que não é nada, não é ninguém, não pode absolutamente nada. Então, amados, nós precisamos estar unidos. Precisamos estar juntos. Mas deixa as nossas diferenças. Bispo, vamos lá, terra a terra, nunca foi fácil agora colocar 3, 4 pastores a andarem juntos. É uma guerra que não acaba. Mas é isso que o diabo quer. Agora há uma plataforma que foi criada por causa este barulho que apareceu, este barulho que apareceu com a nova lei de liberdade religiosa. Criou-se uma plataforma chamada Voz do Líder. E ele consegue unir fisicamente, virtualmente, porque está na plataforma do WhatsApp e tem limitações do WhatsApp, 256 pastores estão ali, mas depois também consegue unir através de outras plataformas até cerca de 3.000 líderes, mas é complicado gerir diferentes opiniões, mentalidades e por aí em diante, e algumas das coisas que até acabou de se referir aqui. É sempre uma batalha espiritual colocar 2 pastores juntos a caminhar. Irmão, eu falo isso de experiência própria. Deus me deu a graça de ser presidente do Conselho de Pastores da Zona Norte da cidade de São Paulo. O irmão tem uma ideia, o que é a Zona Norte da cidade de São Paulo é uma região que abriga aproximadamente 4 milhões de pessoas. Só na Zona Norte. E nós temos ali pelo menos umas 10 a 15 mil igrejas. Só na Zona Norte. Né? Então, São Paulo é uma mega cidade, né? De fato. Então lá tinha o presidente da Zona Norte, tinha o presidente da Zona Sul, da Zona Leste e da Zona Oeste. E o que nós fazíamos? Nós promovíamos um café mensal. Pegávamos ali uma das denominações, a igreja fornecia
o café, né? A recepção, e convidávamos todos aqueles pastores para estar uma vez por mês ali naquela reunião. Amados, foi a maior experiência que eu tive ministerial. Durante 10 anos eu fiquei naquela posição. Uau. Como presidente do Conselho de Aguentou-se Pastores. bem, Eu saía cadastrando as igrejas, visitando as igrejas, conversando com os pastores. Além desses conselhos de pastores regionais, tinha o conselho de pastor do estado, né? Na época era o pastor Jabes de Alencar, que era o presidente do conselho. E nós fomos assim designados para ir em várias cidades abrir conselho de pastores, em alguns estados, e até quando estivemos na Índia, né? A primeira vez que estivemos na Índia, tivemos 2 vezes já, mas na primeira vez nós abrimos o primeiro conselho de pastores de Andhra Pradesh, né? Que é o sul da Índia. E ali estabelecemos e colocamos a direção para um pastor naquela localidade. Mas nós temos experiência o que é unir pastores de denominações diferentes. Irmãos, é um dos trabalhos mais complicados. Porque a Bíblia diz que o pastor ele é estrela, né? Lá em Apocalipse diz que é a estrela que está nas mãos do Senhor. E estrela tem órbita própria, né? Não, eu tenho o chamado, eu tenho a visão, eu tenho a revelação, Deus fala comigo. Deus fala comigo, eu não vou ouvir. Se você foi chamado por Deus, irmão, então é você então, e Deus. Esse é o assunto, esse. Irmão, É complicado. É complicado. É complicado. Glórias a Deus. Nós queremos dar graças ao nosso Pai Celestial por nos dar a oportunidade de estar a falar aqui de batalha espiritual. Não terminamos, ainda temos aqui alguns aspectos para tratar. Você que está aí curtindo este programa, fique aí conosco, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Até já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique.
Agora sim, já posso dizer claramente boa noite. Estamos mesmo no programa O Verbo e hoje estamos a falar mesmo sobre batalha espiritual. Começamos na terça-feira, por isso estamos a dar continuidade. Nós vamos abrir as linhas daqui a pouco. Prepare aí o seu telemóvel para interagir conosco, colocar as suas questões. Mas mesmo para introduzir esta segunda parte, Efésios capítulo 6, que é a escritura que estamos aqui a trabalhar também com ela, ela diz no versículo 12 o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Antes de sairmos do intervalo, nós estávamos aqui a falar sobre principados e potestades. Entendemos aqui que potestades, eles agem sobre aquilo que são que é a religião, a maneira como é influenciada a religião para que se desvie daquilo que é o propósito de Deus. Esta capacidade que Satanás tem de fazer com que você pense que está realmente a cultuar a Deus, quando de fato não está a cultuar a Deus. E uma das coisas que nos ajuda muito a sairmos desta influência das potestades, porque é uma influência muito forte, é a palavra de Deus. Quando você conhece o verbo, ninguém vai te dizer aquilo que não é. Tu tens a liberdade de entrar nas Sagradas Escrituras e analisares a Bíblia e tomar decisões de acordo ao seu livre-arbítrio. Deus deu-te isso e é importante que faças o usufruto deste livre-arbítrio que Deus lhe confere. No entanto, nós não conversamos ainda sobre os dominadores deste mundo tenebroso e também das forças espirituais do mal. O que é isto, Bispo? Essa expressão dominadores desse mundo tenebroso, a palavra grega é a palavra cromocrato, né? Que significa domínio mesmo, no contexto da palavra. E é a atuação de demônios que opera através de organismos sociais que traz um domínio da sociedade em si, né? De forma direta. Por exemplo, eles agem na área da educação, agem na área da cultura, agem na área da arte, agem na área da comunicação, o vídeo, o áudio, agem nesses organismos, né? Para trazer uma influência, uma sedução para as pessoas. Na verdade, este poder ele tem uma influência muito... É uma influência direta. Porque a estratégia do diabo, através dessa influência, é o quê? É levar você à distração, é levar você à confusão, é levar a sua família ao distúrbio. Por exemplo, quando uma pessoa está assistindo uma novela, por exemplo, né? Essas novelas aí que são consagradas a demônios. Então, são de fato consagradas. São consagradas a demônios. Então, os demônios, eles estão ali articulando para que entre na sua casa e tome a sua mente. E causa confusão, mude o seu conceito. Aquilo que era conservadorismo no passado, até pouco tempo, agora passa a ser liberal. Então, por exemplo, quem traz o modismo, né, da teoria de gênero, por exemplo, é a comunicação. É verdade. A questão, por exemplo, da definição do namoro. A própria namoro. definição de namoro. As pessoas agora têm um conceito de namoro que foi trazido pelas novelas. Exatamente. Quando há bem pouco tempo, nós não estamos a falar de coisas de muito tempo atrás. Claro. Estamos a falar de coisas de 50 anos atrás, ou menos, 50 anos atrás. O namoro, por exemplo, não envolvia sexo. Exatamente. As pessoas tinham o respeito pela pessoa amada. E a manifestação desse respeito estava exatamente na legalização do relacionamento via casamento. E hoje em dia, a prova do amor é sexo. Você quer me provar que me ama? E quem trouxe esse modismo? Estes dominadores. Dominadores. Por exemplo, hoje nós vivemos em uma sociedade, a sociedade contemporânea, em que é normal uma criança já com 8 anos de idade já está pensando em namorado. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade namorando. Aí, quando uma adolescente chega para mim, tem 13, 14 anos, fala de namorado, aí eu pergunto o seguinte: já marcou a data do casamento? Ah, não. Mas não, espera um pouquinho, então você está namorando para quê?
Então você vai namorar 6 meses com esse camarada aí que você está namorando, depois 6 meses você vai passar pela mão de outro, vai passar pela mão de outro. Então é isso que você espera para a sua vida? Faz com que os pais, por exemplo... Não, os pais abonam. Olha, vem namorar aqui em casa. O parlamento abona tudo isso, as leis do país abonam. Isso são estabelecimentos malignos através de dominadores para destruir a família, para destruir a integridade humana. A moda, quem dita a moda hoje é a comunicação. O mundo secular traz todo esse modismo, toda essa cultura carregado de promiscuidade, de impurezas, e os homens estão sendo dominados por isso. Passou a ser o anormal, passou a ser normal. Por exemplo, hoje, final de semana, você vê aí as barracas cheias de pessoas, jovens ali com a cerveja na mão, com a bebida, e ali tem as meninas, e ali tem uma música e tal. Quer dizer, isso, para eles que acham que é diversão, é domínio maligno. É dali que sai drogas, é dali que sai violência, é dali que sai prostituição, é dali que sai doenças incuráveis. Toda sorte de malignidade e jogatina é dali que brota, porque o diabo está dominando. Então, domínio através da comunicação, domínio através do sistema educacional. Todo o sistema educacional é governado por Satanás. Você vai para uma escola hoje, a escola não vai te colocar na presença de Deus. Aliás, ela não pode nem falar de Deus. Mas ela fala o quê? Ela fala de teoria de gênero. Ela fala do Homo sapiens. Ela fala do Big Bang. Quer dizer, ela contraria a criação, o Criador. Então está dominado por esses domínios para formar opiniões. Deixa-me só convidar os telespectadores a entrarem em contato conosco. Já estão aí, está aí na tela os números de telefone. 85 28 28 800. Ligue-nos e coloque as suas questões, dúvidas em relação ao tema que estamos aqui a debater, batalha espiritual. Forças espirituais do mal. Bispo. Forças espirituais do mal são aqueles demônios terrenos, né? Então são aqueles que agem na área da doença, na área do vício, na área da impureza sexual. Esses que agem através do endemoniamento, quando você vê uma pessoa endemoniada, então são esses demônios terrenos, são esses demônios solos que estão operando. Ele age na área da maldição hereditária, então, área de suicídio, por exemplo, área de esquizofrenia, área de pobreza, né? Quantas pessoas pobres, né? Quantas pessoas não têm dignidade nem de um lar para morar? Mora praticamente num buraco, mora praticamente em um lugar que está... Por quê? Isso são demônios que estão levando essas pessoas cativas. Temos o xerife do Alto Moloco, deixe-me cumprimentá-lo. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Já está a participar. Sim, boa noite. Muito boa noite, irmão xerife. Sim, eu tenho uma questão. Sim, vamos lá. Sim, imaginemos que é uma pessoa, por exemplo, ele participa dos cultos, sempre, vai à igreja. E tem uma outra pessoa que não participa dos cultos, não vai à igreja. E quando ele faz a vontade de Deus, não vai à igreja, mas faz a vontade de Deus. E quando eles faz a vontade de Deus, mas um não vai à igreja e outro vai à igreja. Esse que vai à igreja, ele não faz a vontade de Deus. Tá certo. Tá percebida a questão. Muito obrigado por participar. Que Deus abençoe. Então, estamos a falar de dominadores deste mundo, das forças espirituais do mal. Eu estava a dizer que elas atuam a nível de doenças, enfermidades, a nível de violência, jogatina, impureza sexual, possessão. Então são esses demônios solos, né? Trabalho, por exemplo, de curandeísmo, trabalho de macumbaria. Então todos esses demônios solos que estão atuando nessas forças espirituais. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso, mas antes gostaria que respondesse a pergunta do irmão Xarife. Não sei se irmão Xarife, grande alegria a sua participação. E se eu entendi bem, há um irmão que vai à igreja
e outro não vai à igreja. Então, qual a diferença em qual dos dois pode estar fazendo a vontade de Deus? Eu quero te dizer, amado, o seguinte, que o que define o homem fazer a vontade de Deus não é ele ir à igreja ou deixar de ir à igreja. E quando eu falo ir à igreja ou deixar de ir à igreja, eu estou falando denominação. É o que você está falando. Porque igreja, nós já deixamos muito claro que é um organismo vivo, onde houver 2, 3 ou quantas pessoas reunidas em nome de Jesus para operar a palavra de Deus, a vontade de Deus, isso sim é igreja. Então, a vontade de Deus se opera através do conhecimento e da prática da palavra. Então, porque tem muita gente que vai à denominação, mas não conhece a palavra. Então, não pode fazer a vontade de Deus. Ok. Tá certo. Agora, em relação às forças espirituais do mal, a pergunta que eu queria lhe fazer é, esta hierarquia também se consubstancia em termos de poderes? Nós podemos dizer aqui, por exemplo, que as potestades principais são mais fortes, por exemplo, que os dominadores, ou é apenas em níveis de operação? Mas antes mesmo de responder essa pergunta, vamos atender ao nosso irmão que nos liga da Matola. Muita paz. Peço para diminuir o volume do seu receptor e já está a participar. Ok, então ficamos a vir ali o retorno. E a questão que estava a colocar é, há uma hierarquia, estas potestades principais, elas também se consubstanciam em poderes. Poderes. Então, os principados, como a própria palavra diz, Ok, né? vamos lá atender aqui o irmão Salvador. Muita paz, já está a participar. Boa noite. Boa noite, já está a participar, meu irmão. Estou a dar o programa. Amém. E agradecer o bispo nos confunde muito, porque aí uma pessoa acredita que está falando daquilo aqui. E eu não acredito muito que ela teve esse conhecimento da teologia antes de ir à educação formal. Então, na educação formal, os primeiros homens aparecem a partir do saber. Então, na teologia, tem uma transgressão. Você é teologia, agora só na teologia, se falar do surgimento do homem da teologia, e não do que senão podemos estar falando de escola. E na escola, agora, de ensinar da forma como se viu o homem, através desse concessão do saber até a edição do homem. Obrigado. Muito obrigado por participar. Nós iremos tocar também na sua questão. Continue assistindo o programa Verbo e seja abençoado. Bispo, as forças espirituais do mal são menos poderosas que as potestades, por exemplo, em termos Sendo principados, como a própria palavra original, a palavra arque, significa superior, significa maior. Sim. Então, são príncipes de maior graduação. Ok. Veja, Sim. Bom, vai lá, termina com o seu filho. Veja, por exemplo, quando Gabriel veio trazer o recado para Daniel, né? Sim. Então, o príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu por 21 dias. Então, ele chamou a Miguel, uma patente superior. Então, veio e ele resistiu ali e conseguiu chegar. Então, existem categorias de poderes e autoridades diferenciadas. Ok. E em termos de operação, para nós os humanos, mas temos alguém que está nos a ligar agora da Ponta Douro. Muita paz, já está a participar, pode colocar a sua questão. Muita paz. Amém. Seja bem-vinda. Obrigada. Amém. Já está a participar. Primeiro agradecer o programa. Sim, eu peço para falar fluidamente, sem problema, já estamos a ouvir. Eu acho que perdemos lá. Perdemos lá, infelizmente. Eu gosto de receber aqui chamadas das nossas irmãs, porque geralmente ligam-nos os homens, quando as irmãs ligam, é muito bom. Então, a questão que estava a colocar é em termos de operação. Por exemplo, a Bíblia fala de uma casta de demônios
que os discípulos de Jesus estavam a ter dificuldades para expulsar. E Jesus disse: a esta casta somente pela oração e jejum. Por que havia esta dificuldade dos discípulos expulsarem aquele demônio especificamente? Qual era a diferença ali? O que havia nestes demônios que resistiam à intervenção dos discípulos na sua operação? Mas vamos entender, antes de responder essa pergunta, coloca aí congelado. Muita paz já está a participar. Eu quero participar no programa, porque tenho algumas perguntas também para fazer. Amém. Já pode colocar o seu ponto de vista. Qual? Sim, já está a participar. Boa noite. Boa noite, muita paz. Sim, como estão? Muito bem, obrigado, graças a Deus. E irmão, como é que está? Bem, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro gostaria de parabenizar o programa. Amém. E dizer que o programa é uma maravilha, tem me ensinado bastante. E também a minha questão é, o pastor visto, na terça-feira, ele falou sobre aniversários. E quando a gente faz aniversário, nós estamos a fazer uma adoração para nós mesmos. Então eu queria entender essa parte. Amém. Tá certo. Essa é a única questão que quero deixar ou tem mais outra? Tem uma boa. Sim, vamos lá. Eu notei agora, quando o pastor estava falando na terça-feira também. Sim. Ele falou sobre a carne. A carne que nos leva muito mais para a guerra espiritual. Então, eu queria entender bastante essa batalha, para que eu possa dar luz, lutar por essa parte da luz que sempre me leva para muitas batalhas espirituais. Ok. Tá certo. Tá bem. Percebemos as questões, nós vamos responder. Tá bem? Que Deus abençoe. Amém. E continue seguindo o verbo, partilhe aí o programa e que Deus abençoe. Amém. Bom, quero começar por responder a minha pergunta ou vamos... Fica à vontade. Vamos fazer o seguinte, vamos começar primeiro pela pergunta dos telespectadores. Temos uma aqui que fala do surgimento do homem versus a teologia, né? Surgimento do homem versus teologia. Se entendi muito bem a pergunta, ele perguntava se ficávamos numa perspectiva ou se pegávamos as duas e andávamos nas duas, né? Eu vou começar por responder esta questão. A sabedoria e o conhecimento, eles têm um princípio, e este princípio é Deus. Deus é o Deus do conhecimento e da sabedoria. E o homem, como já dissemos aqui em vários outros programas, quando ele se aparta de Deus, ele não consegue complementar este conhecimento. Ele busca outras maneiras de saciar, mas acaba sempre caindo no erro. Portanto, todo o conhecimento, toda a ciência que não tenha como base de suporte a Deus ou que não esteja coadunado com aquilo que é o conhecimento divino, que nós chamamos de teologia, que eu preferiria chamar de palavra de Deus ou verbo, ela nos leva ao erro e ao engano. E é por isso que nós temos estas doutrinas que a ciência nem sequer consegue comprovar. Quando nós falamos de evolução, a teoria de evolução não tem um sustento empírico e científico. Esta teoria nunca passou pelos testes de ciência, de facto. E alguém pode perguntar, e o surgimento do homem? Eu vou deixar essa consigo. Ele perguntou sobre o surgimento do homem? Ele fez a pergunta de forma... Mas vamos entender, temos um telespectador de Niassa. É a Alicia, muita paz, já está a participar. Muita paz. Muita paz. Glórias a Deus, já está a participar no programa. Vamos lá. Em primeiro lugar, estou agradecendo muito esse programa. Já me ensinaram muita coisa que eu não sabia. E eu
continuar a esse programa, está me ajudando muito. Em segundo lugar, eu preciso de uma ajuda, porque estou, olha, assim, estou mais criança, né? Às vezes o que acontece para mim, Oh, caiu. Não, ele não falou do surgimento do homem como tal. Eu estava a fazer um link para não responder a pergunta toda sozinho, né? Sim, estava a falar da sabedoria do homem. E eu estava a dizer que não há nenhuma base científica, por exemplo, para suportar as teorias de evolução. Sim. Mas depois eu dizia, quando tratamos daquilo que a Bíblia fala, temos alguma base científica? Na verdade, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, todo o nosso argumento e toda a nossa pregação está sustentada na Bíblia Sagrada, que nós cremos que é a palavra de Deus. De maneira que, se alguém não aceita a Bíblia como regra de fé e prática, então não tem como nós estarmos conversando. Porque nós não vamos chegar a acordo nenhum. Não vamos chegar a nenhum acordo. Mas talvez aqui dizer uma coisa muito importante. O conhecimento bíblico, ele vem com experiência. À medida que nós vamos andando com Deus, a revelação, ela chega a nós. Deus, ele passa este conhecimento. O que nós às vezes aqui falamos e argumentamos não é algo que nós aprendemos necessariamente na escola. Tem muita coisa que a gente aprende com a experiência de viver com Deus. Andar sobre as águas, por exemplo, não é uma experiência que você pode encontrar plasmado num livro científico, mas você pode fazer isso. Tem coisas que acontecem conosco nas nossas operações como pastores, como homens de Deus, que a ciência não tem resposta, mas nós encontramos a resposta na base da fé e nós vemos a concretização do mesmo com Deus. E é assim como nós vamos tendo experiências e vivências com Deus. A questão do aniversário. A questão do aniversário... Deixa-me dizer que antes da telespectadora que fez a pergunta, eu recebi um comentário sobre o aniversário também. Na verdade, quando nós comentamos sobre aniversário, está patente, evidenciado que é uma comemoração mundana. Você não vai encontrar nenhuma indicação, nenhuma comemoração na palavra de Deus, né? Nem no Velho Testamento e muito menos no Novo Testamento. Então, quando você entra na história e começa a ver como foi que surgiu, né, essa questão do aniversário, surgiu praticamente há 3.000 anos, né, quando as pessoas elas começaram a cultuar ali a Diana, né? Começaram a cultuar a Diana e fazia um pão de mel redondo e aquilo lá passou a ter o nome de bolo depois. E colocava ali alguns gravetos acesos, como se aquela fumaça que saía que Diana estava aceitando a adoração que se fazia, né? Então pegava-se também ali as vísceras dos animais e soprava e ficava aquelas bolas, né? E estourava. Eles estouravam e significava o seguinte, que aquilo era para despertamento dos demônios, né? Através de Diana. E as pessoas que traziam presente para aquela pessoa que estava dando a festa em comemoração, significava que o presente era a alma de quem estava presenciando sendo transferida para a alma de quem estava aniversariando. Então, o início foi todo esse contexto, né? Foi toda essa malignidade. Então, ali, a festa de aniversário, que tem toda a característica de quando nasceu, está sendo feita uma celebração a Diana. E não ao nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo porque ele não aceita esse tipo de contemplação. E ali justamente está fazendo um culto à personalidade. Está cantando parabéns para a pessoa, está dizendo que ela é muito querida, que ela vale muito. Entenda uma coisa, você valorizar as pessoas, você não precisa fazer uma festa para isso. Não se faz festa para homenagear ninguém. Isto é maligno, isso é demoníaco. Né? Essas festas de celebração que têm como objetivo a honrarias, a homenagear, a contemplar o ser humano, isso é culto à personalidade e Deus abomina.
Você não encontra isso na palavra de Deus. Você encontra isso no mundo. No mundo sim. Todos que fizeram isso na Bíblia fizeram e houve problemas. Nabucodonosor e companhia. Criaram problema. Foi sempre problemático. Mas a Bíblia também Agora a internet está cheio também desses comentários. É só você entrar na internet, por exemplo, e colocar lá festa de aniversário. Você vai ver que tudo isso que nós estamos falando tem essas bases aí, né? Da pesquisa. Também a Bíblia também nos ensina que melhor o fim das coisas do que o princípio. Sem dúvida nenhuma. Mais vale ir à casa onde há o luto, a morte, né? Exatamente, do que o nascimento. Do que o nascimento. Eclesiastes capítulo 7, capítulo 7, versículo 1. Diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Jó amaldiçoou o seu dia. Eu até tenho aqui comigo. Diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Eclesiastes capítulo 7 diz isso. Exatamente. E nós invertemos isso. A Bíblia diz que melhor o dia da morte, mas no dia da morte as pessoas estão todas a chorar e tal. Devia ser um momento de alegria, né? Para os Por que é melhor o dia da morte? Aqueles que morrem em Cristo, que sabem que vai para o paraíso. É claro que aqueles que morrem sem Cristo vão para a condenação, né? Agora, o dia do nascimento está sendo projetado alguém para o sofrimento. Ninguém pode dizer que aqui é um paraíso, ninguém pode dizer que aqui é uma colônia de férias, né? A carne nos leva para a guerra espiritual. Alguém disse que não percebeu essa questão da carne. Vamos tentar, assim, em breve trecho, responder. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz que as obras da carne são... Então, a nossa carne é que nos inclina para a idolatria, é que nos inclina para o ciúme, é que nos inclina para a avareza, é aquele desejo carnal. Então, a nossa carne tem esse desejo. Esse desejo pelo pecado. Esse desejo pela sedução. Desejo pelo mal. Exatamente. O que nós estamos aqui a dizer, em outras palavras, nós estamos a tratar de batalha espiritual, estamos a dizer que há um mundo espiritual aqui que tem uma influência muito forte sobre o mundo físico e que, infelizmente, por causa do pecado e por causa da cegueira espiritual em que o homem se encontra, ele não consegue operar devidamente nesse nível de batalha espiritual, porque ele se cinge às coisas carnais. Ele quer conquistar um emprego, por exemplo, ele quer trabalhar, ele quer fazer alguma coisa que seja útil, e ele vai somente se esforçar com os seus músculos para atingir o tal objetivo, quando, de facto, existem outras forças que são determinantes para o sucesso ou insucesso deste homem. E, acima de tudo, este pacto com Deus, estarmos alinhados com a palavra de Deus, determina ou facilita, não é facilita, estamos bem com Deus, Ele abre caminhos, Ele faz com que, de facto, nós possamos atingir os nossos objetivos aqui na Terra. Deus, Ele nos chamou com um propósito e somente Ele sabe qual é o propósito, qual é o plano que Ele tem para conosco. E é importante que a gente busque a Deus para que este plano nos seja revelado. Então, toda a inteligência, todo o conhecimento, quando não aplicado de acordo à vontade de Deus, nós vamos fazer coisas erradas. Temos pessoas que têm, você olha para ele e vê que este indivíduo ele tem dons, talentos incríveis, mas ele usa esses talentos não para a glória e honra de Deus, mas ele faz aquilo que lhe apraz. E com isso, toda a condenação. Por quê? Porque, de facto, este mundo espiritual na qual nós temos dificuldades em operar é o mundo que vai determinar para onde vai a nossa alma. E a nossa alma, ela é espiritual. É consoante a maneira como alimentamos a nossa alma, e esta alma é imortal, que vai determinar aonde é que a nossa alma irá viver a eternidade. Agora, a batalha espiritual é a maneira que nós temos neste corpo físico, no caso concreto, nós homens estamos neste corpo físico, é através da batalha espiritual que nós saímos e operamos a este nível espiritual, a esta dimensão espiritual. Sem entendimento de como podemos operar este nível espiritual, nós somos impingidos derrotas por Satanás, porque não conhecemos. É por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento, ele nos torna aptos
para entrarmos a uma dimensão espiritual e começarmos a avaliar as coisas de forma espiritual. Tudo é espiritual para aquele que é espiritual, discernindo tudo e não sendo discernido por nada. Bispo. Claro. Estão a andar bem? Está a andar bem, é isso mesmo. Então, é importante que você aí em casa opere também nesta dimensão espiritual. A batalha espiritual é real. Tem coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia e que, por falta de entendimento, nós podemos ficar apenas pensando que nós somos pessoas problemáticas, azaradas, as coisas não estão a correr bem na minha vida, porque há algum problema. E veja só, quando a gente faz consultas fora de Deus, nós entramos ainda em mais problemas. Vamos encontrar pessoas que vão dizer, olha, não, isto está a acontecer porque a tua mãe, porque o teu pai, porque o teu avô, e por aí em diante, leva este amuleto, amarra isto aqui na tua, leva esta pulseira, pega nesta almofadinha, isto aqui vai se resolver com uma cerimônia ou com um culto. Vamos a uma igreja, esta igreja vai nos dizer, olha, se você fizer este sacrifício ou aquele sacrifício, oferta assim e acolá. E nós vamos entrando aqui em esquemas e sistemas que de fato não nos levam à salvação, não nos levam à libertação, porque não conseguimos operar a este nível. E ainda mais agravante é que as pessoas correm para a igreja para buscar alguma ajuda e chegam lá e encontram que o pastor é um idólatra. Ao invés de passar esta armadura que nós vimos em Efésios 6, que é capacitar o povo de Deus a operar nesta dimensão, ele vai dizer, não, venha que eu vou orar por si, qualquer coisa venha para aqui, sonhou, vem ter comigo que eu vou interpretar o seu sonho. Enfim, e o povo de Deus, ele fica confinado àqueles homens de Mateus 21 que dizem Senhor, Senhor, e Jesus não os conhece, não é? Porque operam milagres, fazem profecias e muitas outras coisas, mas não têm uma intimidade com Deus. E esta intimidade com Deus nós não encontramos a não ser na palavra de Deus. Agora aqui presta atenção no seguinte: conhecer Bíblia, a citar algumas passagens da Sagrada Escritura, pregar a palavra, e ter título de pastor, de bispo, etc., não te confere ou não é condição para que você seja de fato considerado homem de Deus. Um homem de Deus é muito mais do que aparência, é muito mais do que aquilo que ele ostenta, daquilo que ele mostra. Não é o fato de eu chegar aqui e dizer que sou reverendo e abrir a minha Bíblia que faz de mim homem de Deus. Ser homem de Deus, de fato, significa ter esta intimidade com Deus. Em primeiro lugar, ter esta comunhão com o Espírito Santo. E é este Espírito Santo, este Espírito de Deus, que vai nos levando à esquerda, à direita, como um vento que sopra. A gente não sabe de onde é que vem, para onde é que vai. E vai nos colocando em diversas batalhas espirituais, libertando, salvando, curando, ensinando e por aí em diante. Não há nenhuma ostentação de homem de Deus em querer operar fora de onde o Espírito não nos enviou. E o fato de eu ser homem de Deus não significa que vou fazer tudo. É o que o bispo também estava aqui a dizer. E é isto muitas das vezes que faz com que os homens de Deus não tenham esta união estratégica, porque não entendemos o nosso chamado e o que é que Deus quer que a gente faça. E o resultado disso é que podemos estar aqui a lutar uns com os outros, quando de facto Deus nos chamou com um propósito específico e nós precisamos de estar dentro daquilo que é o chamado de Deus. E este chamado de Deus não é apenas para pastor, profeta, pregador, apóstolo e por aí em diante. Todo aquele que, de certa maneira, vem para este mundo, ele tem um chamado da parte de Deus, porque Deus nos manda para evangelizar todas as nações. Todos nós temos este chamado da parte de Deus. A diferença é que alguns aceitam e outros não aceitam este chamado. Portanto, se você foi convidado em algum momento para conhecer Deus e para seguir, há um propósito, há um ministério que Deus tem na sua vida. Ele não te chama para ficar sentado na cadeira da igreja, cruzar os braços e ouvir um homem lá a falar. Há um propósito da parte de Deus. E para você operar neste propósito da parte de Deus, você precisa de entender a batalha espiritual. Porque às vezes ficamos a perder muito tempo sentados numa poltrona de uma igreja, quando de fato Deus tem um propósito que não é estamos ali estáticos, mas é um trabalho da parte de Deus que temos que estar a fazer e não fazemos pura e simplesmente porque não temos esta visão espiritual, não saímos desta dimensão carnal e ficamos ali na placa da igreja, ficamos ali num título e ficamos ali confinados a um território,
e não deixamos com que o Espírito de Deus flua sobre a nossa vida para nos colocar, nos direcionar e nos apontar os caminhos a seguirmos. Talvez mais uma dica aqui que podemos deixar é que dentro da batalha espiritual nós encontramos todas as ferramentas e instrumentos para resolver diversas situações que nos são apresentadas. É importante, de fato, nos revestirmos desta armadura para que, operando a este nível, nós possamos usar da fé, da oração, da justiça, da palavra e por aí em diante, e assim debelarmos toda a acusação que Satanás faz contra a nossa vida. E foi o que Jó fez, e foi dito aqui neste programa. Quando Jó se encontrou num momento difícil, foi na confiança e no conhecimento de Deus que o fez sair daquela situação. Caso contrário, a própria mulher tinha dito que é para ele tomar um caminho diferente. É verdade. Amaldiçoar a Deus. Né? Amaldiçoar a Deus. Chegou a esse ponto. E ele respondeu, fala como qualquer doida. Dentro desse panorama aí que o irmão está colocando, eu louvo a Deus porque muitos dos nossos telespectadores, eles se interessam pelo programa, tanto é que a reação é ligar e perguntar, né? E até mesmo colocar os seus posicionamentos. Sim. O que é muito salutar isso. Agora, alguns passamos a impressão de que nós somos contra a igreja, de que nós estamos aqui para falar mal da igreja. Não é nada disso. Nós estamos aqui pelejando pela igreja, porque nós cremos, fazemos parte desta igreja e nós queremos que essa igreja chegue aos trilhos da verdade. E quando nós exortamos, quando nós repreendemos o nosso companheiro de ministério, o líder, o pastor, é para que ele faça um autoexame e veja se o chamado dele realmente está agradando a Deus. Primeira coisa, se você acha que você está certo no seu chamado, na sua ótica, na sua visão, veja como está a sua vida. Eu estou falando com líderes, estou falando com apóstolos, com bispos, com pastores, evangelistas. Como é que está a sua vida? Irmão, quem é que não tem luta, né? O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Cuidado com a interpretação bíblica. Quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, são as aflições que estão relatadas em Mateus capítulo 5. Não ficar a eternidade passando necessidade material. Tem líder que não tem o que comer, tem líder desempregado, tem líder que precisa estar pedindo um auxílio para o sogro, para a sogra, para o amigo. Tem pessoas que montam o ministério para ficar acharcando outras pessoas. Olha, traga aqui a tua oferta, vamos pagar o aluguel, vamos construir. Se você está nessa linha, eu quero te dizer que você está fora da ótica do Evangelho. E tenha coragem de reconhecer isso. Porque aqueles que são chamados por Deus e operam dentro da santidade de Deus, Deus não abandona. Deserto ele tem dia para entrar e dia para sair. Mas tem líder que fica a vida toda no deserto, parece que nunca sai, nunca acaba esse deserto. A enfermidade pode até acontecer na sua vida, mas ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Você precisa conhecer o poder de Deus, a vitória de Deus. Então é essa igreja vitoriosa que nós estamos trazendo a exortação. Amém. Amém? Amém. Bispo, só para não deixar essa pergunta fugir, aqueles demônios, qual foi o problema dos discípulos não terem conseguido expulsar? Irmão, nós precisamos assim entrar um pouquinho mais profundo, né, na análise e na pesquisa, porque a tradução mais fiel que nós temos dos Septuagintas, né, que foi os 70 sábios lá da Grécia, e entre a Vulgata Latina, a interpretação mais fiel é da Vulgata Latina. E hoje, uma das Bíblias mais fiéis que nós temos de interpretação, né, de tradução, é a Bíblia de Jerusalém. Então, se você comparar essa tradução original da Vulgata Latina, impressa na Bíblia de Jerusalém, que é a mais confiável, nesse versículo você não vai encontrar jejum. Pode comparar. Então, isso foi colocado pela editora. Assim como tem muitas outras passagens que foram alteradas. Romanos capítulo 8, versículo 1. Né? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto.
Aí na outra tradução tá: aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, cortaram o versículo ali. Outro versículo, Mateus capítulo 16, versículo 16, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando chega no versículo 18, Jesus fala a Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre que pedra? Essa declaração que ele fez no versículo 16. Exato. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim. Mas a Igreja Católica Romana financiou, pagou para a editora colocar: tu és Pedro, uma pedra, e sobre ti será edificada a igreja. Sim. E aí a Igreja Católica Romana estabelece o papado através do apóstolo Pedro, dizendo que ele é a pedra. Quer dizer, caminho de engano. Então, em resposta final, não tem jejum aí. É oração. É oração, sabendo que existe demônios e demônios. Existem categorias de demônios diferentes. E para isso existe estratégia diferente. Ok. Existe estratégia de recuar. Ok. Existe estratégia de avançar. Consagração, oração, dá alguma vantagem na potência espiritual? Dá alguma vantagem comparativa? Nós precisamos tomar muito cuidado. Consagração, eu vou para o monte, eu vou ficar 20 dias também sem comer, em oração. Isso dá alguma vantagem? Irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós aprendemos. Você vai me ver falando sempre sobre denominação, casa de engano. Alright. Casa de engano. Eu não me canso de falar isso, porque as pessoas vão para lá, ao invés do pastor, do líder, ensinar a palavra de Deus, fica montando um circo, ensinando as pessoas errado. Grupo de oração, vamos orar, 72 horas de jejum, vigília de oração. Tudo isso é balela, irmão. Você não encontra respaldo na palavra de Deus. Muita oração, muito poder. Se tem uma coisa que Satanás não resiste, é a oração de um homem e de uma mulher que tem intimidade com Deus. É um homem justo, né? Que tem intimidade com Deus. Então não é qualquer oração. Agora, Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, porém a terra o Senhor deu ao Filho dos homens. Ou seja, Deus não opera nada na terra se não for através da igreja. Alguém tem que pedir. Então, oração. O que é oração? Você se coloca diante de Deus para clamar, para suplicar, requerer o cumprimento da palavra dele. Agora, se você não conhece a palavra, como é que você vai se colocar diante de Deus? Ah, Senhor, abençoa o meu irmão. Ah, Deus, cura essa enfermidade. Ah, Deus, dá livramento para o meu pastor. Ah, Senhor, tira o Covid aqui de Moçambique. Irmão, você está orando errado. Você tem que chegar na presença do Rei dos Reis e falar: Senhor, eu entro na tua presença porque o Senhor é o único soberano Deus. Eu te adoro. Jesus Cristo é o meu único Senhor. E através de Jesus, dessa obra maravilhosa da redenção, eu apresento a tua palavra, ajudado pelo Espírito Santo, a tua palavra que diz. Aí você diz: o Senhor está próximo de todo aquele que se aproxima. Diz isso na palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, então o que está acontecendo? O Senhor me colocou nessa situação, eu não estou entendendo. Eu não estou reclamando da situação. Mas eu quero saber, ó Deus, qual é a experiência que o Senhor quer me trazer através dessa luta. Bispo, considerações finais. Eu acho que nós podemos fazer um programa para falarmos sobre oração. Até porque sobre seria oração, muito bom. Ensinarmos aqui. Muita gente não sabe orar. Há muito problema nesta capítulo da oração. Muitas pessoas não sabem orar. Encontra as pessoas aqui fazendo uns gritos de um lado para o outro, e quando começa a analisar aqui. Nós vamos ter que fazer um programa sobre oração. Pode ficar a dica, maioria das denominações ora tudo errado. Vamos fazer um programa sobre oração. Considerações finais, Bispo. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos assim: puxa, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou fraco. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus chama pessoas e capacita para Ele. Tanto é que é necessário a morte. Se você não morrer e não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí um dia, Deus perguntou para Moisés: Moisés, o que você tem? Ah, Senhor, eu tenho um cajado na mão. Equivocou-se, Moisés. Você não tem um cajado, você tem a libertação de uma nação. Eliseu, o que você tem? Ah, Senhor, eu tenho um manto. Equivocou-se, Eliseu.
Você não tem um manto, você acabou de receber porção dobrada. Viúva de Sarepta, o que você tem? Ah, Senhor, eu tenho um pouquinho de farinha numa vasilha e um pouco de azeite. Fazer 2 bolos, um para mim, um para o meu filho, comer e morrer. Equivocou-se, viúva de Sarepta. Você tem o suprimento de toda a tua cidade. Glória a Deus. João Batista, o que você tem? Ah, Senhor, eu só sei gritar. Muito bem, prepararás o caminho. Saulo, o que você tem? Senhor, eu só sei ser reto, restrito e disciplinado. Muito bem, Saulo, você escreverá o Novo Testamento. Eu quero te dizer com isso, que se você pegar aquilo que você tem, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, e você consagrar e entregar a Deus para o louvor e glória dele, você vai ver o grande milagre, a grande obra que Deus fará através da tua vida. Glória. Aquilo que você acha que é pouco, que não é nada, Glória. Deus aperfeiçoa e muda para que o louvor e a glória seja dele. E para isso nós estamos aqui. Para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos muito felizes por estarmos aqui na presença de Deus e trazer batalha espiritual. E desta feita, não vamos dizer que terminamos, mas fomos um pouco mais exaustivos e podemos tocar aquilo que nos propusemos em trazer sobre este tema. A nossa oração é que haja libertação na sua vida, na sua mente, no seu espírito, que Deus possa enchê-lo de conhecimento, sabedoria e que possa usá-lo para aquilo que são os seus propósitos, que Deus possa libertar a sua casa e tudo aquilo que você se propõe a fazer em nome de Jesus, que a destra de Deus esteja consigo para fazê-lo alcançar e ser bem-sucedido aqui nesta terra em que estamos de passagem. Tanto eu como o Bispo Oliveira estamos abertos para conversarmos. Você que quer sentar conosco, conversar sobre algum assunto, algum aconselhamento, tenha alguma questão, não fiquem aí acanhados. Nós não somos nenhumas estrelas de televisão, nós somos homens de Deus que, por alguma razão, Ele nos escolheu para estarmos aqui e às vezes nos perguntamos a nós mesmos por que a nós. Podia ter sido qualquer uma outra pessoa, não temos aquilo que são os critérios humanos para estar aqui e falar sobre isto, mas quis Deus que estivéssemos aqui e pudéssemos transmitir aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações, que Deus possa, através da sua obra, frutificá-lo e fazê-lo uma pessoa próspera. Seja abençoado você e a sua família. Nos propomos estar juntos outra vez este domingo às 18 horas para o Verbo Especial. Portanto, esteja conosco aqui na Mega Televisão e continue acompanhando a nossa programação. Haja bênção na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.